Olá pessoal, meu nome é Laís e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a nossa queridinha ansiedade. Quero explicar para vocês como que ela funciona na nossa mente e como o padrão negativo dela vai influenciar na nossa tomada de decisão, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, principalmente como que isso pode afetar o nosso corpo sem que a gente saiba que isso está acontecendo. Deixei esse esbocinho aqui para vocês possam entender como que funciona esse padrão dentro da nossa mente, tá? Primeiramente, o que eu queria falar para vocês era, se a gente pudesse trocar o nome ansiedade por uma outra coisa, a gente poderia trocar por preocupação excessiva. Por isso que dizem que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. É mais ou menos isso. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai se preocupar muito com tudo, principalmente com o que pode vir a acontecer. Mas não necessariamente eu tô totalmente preocupada com o que pode vir a acontecer. Às vezes eu posso estar ansiosa por conta de algo que aconteceu, ou seja, eu estou em uma ansiedade culposa. Eu tô mais presa em algo que aconteceu que eu não gostei, me sentindo culpada, e aí de novo a gente vai pra frente. Então eu me preocupo que isso pode acontecer de novo. Eu me preocupo que isso pode vir a entrar na minha vida mais uma vez, que eu possa passar por essa situação de novo, tá? Então, se a gente pudesse trocar o nome da ansiedade, seria preocupação excessiva. Lembrando aqui que ansiedade é uma emoção. Como emoção, a gente não extingue ela, não tem como acabar. Eu recebo gente aqui toda semana perguntando, Laís, como é que eu faço para me livrar da ansiedade? Tem hipnose para acabar com a ansiedade? Gente, tem pra gente diminuir o nível dela para que ela chegue em um nível normal. Por quê? A ansiedade, sendo uma preocupação, em um nível saudável, ela é muito benéfica. Imagina você tendo que viver a vida sem se preocupar com nada. Imagine você tendo que fazer as suas coisas, tendo que fazer o seu trabalho, tendo que estar dentro de uma relação sem se preocupar minimamente com as coisas. Você vai virar uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Ou seja, você não vai pôr energia naquilo que você tá fazendo. E na vida, tudo que a gente coloca nosso foco e nossa energia cresce. E aquilo que a gente não põe simplesmente vai morrendo aos poucos. Como se fosse aquela famosa frase clichê da plantinha, que quando a gente rega, dá amor, dá carinho, ela desce, cuida, conversa, ela cresce. Quando a gente não faz nada disso, ela vai morrendo. Tudo na nossa vida funciona mais ou menos assim. Então a ansiedade, quando ela tá em um nível saudável, ela é muito boa, porque ela ajuda a gente a se preparar para eventos futuros, para que eu possa de fato ter noção daquilo que pode acontecer e de como eu posso lidar com isso, tá? Se eu tenho uma palestra, é necessário que eu tenha um nível pequeno, pelo menos, de ansiedade. Por quê? Para que eu possa me preparar para isso, por mais que eu domine o assunto, para que eu possa fazer um bom trabalho. Se eu tiver zero ansiedade, eu não vou querer me preocupar com isso, porque eu vou ficar com aquela sensação até um pouco soberba, do tipo, tá tudo certo, eu dou conta. E aí o mínimo de ansiedade que eu precisava para que eu pudesse me esforçar, dar uma revisada, pensar se tem algo a mudar, enfim, eu não vou fazer. Então, a ansiedade em níveis saudáveis, ela vai trazer muito benefício na nossa vida. O grande problema é quando a gente entra nesse padrão evitar da ansiedade. O que significa isso? Então, aqui, primeiro passo. Eu tenho que fazer uma palestra. Fui convidada para fazer a palestra da vida, que pode alavancar minha carreira, que vai fazer com que muitas pessoas me conheçam e que eu entre em contato com um network assim que, meu Deus do céu, vai mudar o rumo da minha vida. Ok? Nível de ansiedade provavelmente vai estar lá em cima. Se não tiver, não tá normal. Então quer dizer que eu não tô ligando muito para isso, tá? O normal é que esteja um pouquinho acima mesmo. Então, tenho que fazer essa palestra muito importante, a qual eu fui convidada. Segundo passo, logo nossa ansiedade vai parar para pensar, mas e se algo ruim acontecer? E se eu gaguejar? E se eu não agradar as pessoas? E se ninguém gostar daquilo que eu tô falando? E se der um branco na hora e eu não souber mais nada? E se? E se? E se? Aí a gente vai encher de e se's. Ou seja, se você está pensando em vários e se's, sim, a sua ansiedade está em um nível elevado, então já fica a dica. A gente tem uma ansiedade para cuidar aí, tá? Logo em seguida, nossa mente vai para um pensamento mais
Isso me assusta. Se eu não tô forte e firme na minha decisão, se eu não estou querendo enfrentar isso e decidida a enfrentar a todo e qualquer custo, o natural é que eu entre nesse padrão. Se eu já tô fazendo isso na minha vida de evitar algumas coisas, então eu vou para um terceiro passo. Ai, isso me assusta. Não sei se vai ser muito legal. Tô preocupada. Ai, eu não sei se isso vai dar bom. Ai, eu acho que isso pode, na verdade, atrapalhar, porque se eu chegar lá e der uma gaguejada, se eu chegar lá e não souber nada do que eu tenho pra falar, aí ao invés de alavancar minha carreira, isso vai me levar lá no chão, lá no buraco. Isso tô falando quando a nossa ansiedade já tá em um nível mais elevado, tá? Então aí vem todos esses pensamentos de e se, só que pensando no negativo do que pode acontecer, já como se fosse real, tá? Aí a gente vai para um quarto passo, que seria: eu não consigo lidar com isso. Ah, não sei, é melhor eu nem lidar. Ah, você quer saber? Minha carreira nem tá tão ruim assim, inclusive tá bom. Você sabe que eu acho que tem aquela propaganda que dava pra eu fazer, tem aquele anúncio lá que o pessoal falou pra mim, que aí eu não corro tanto risco assim. Acho que talvez é uma boa ideia, acho que talvez seja melhor. Logo em seguida, não tá escrito aqui. Olha eu, gente. Tá no de baixo. Logo em seguida, eu venho para é melhor eu não ir. Eu não vou mais. Nisso, eu já me sinto mais tranquilo e vou pro último passo, que é: já me sinto melhor e não vou. Deixei o negócio errado pra vocês aqui. Mas enfim, cara, tudo isso porque a nossa mente não sabe a diferença do que é real para aquilo que a gente imagina. Então, quando eu faço... Deixa eu virar aqui pra vocês, né? Quando eu faço todo esse rolê de eu não sei o que é real para aquilo que eu imagino, eu já entro aqui no já estou me sentindo melhor. Por quê? Porque aqui eu já imaginei que eu não tô indo, entende? Na minha cabeça eu já criei um cenário, eu comecei criando todo um cenário onde eu fui. Minha mente não sabe a diferença do que é real pro que imagina. Então aí eu criei um cenário onde eu fui. Esse cenário foi terrível, catastrófico. Naturalmente eu vou ter sensações físicas. Às vezes a minha garganta vai dar um nó, vai dar uma apertada, eu vou ficar meio angustiada, meio inquieta. Às vezes eu vou sentir até o sangue correr pela veia, as minhas mãos vão ficar suadas, a minha boca vai ficar seca, vai me dar uma palpitação, eu já vou falar, tem algo errado. Sabe o que é isso? Eu tô pressentindo. Tô pressentindo que vai dar errado. Não, meu bem, é só sua ansiedade te contando que é um cenário difícil de enfrentar. E aí, então, quando você passa por todos esses passos e chega naquele destino final onde você fala assim, eu já me sinto melhor, só de não ir, você quer saber, eu acho que é melhor, vem uma sensação boa, que te traz calma. E aí, então, você vai fazer o quê? Não vou. Você sabe por quê? Porque só de pensar em não ir, eu já tô me sentindo melhor. Isso é um sinal. Isso é um sinal pra eu não ir. Não é um sinal. Isso é só um sinal de que a sua ansiedade se sente mais tranquila não enfrentando essa situação. Você sabe porque a ansiedade nunca tá sozinha. A ansiedade traz junto com ela medos, inseguranças, medo de se frustrar. Então eu tenho medo de muita coisa. Sabe aquela conversa que a gente ouve, vai com medo mesmo? É mais ou menos isso. Só que não adianta só eu ir com medo. Se eu tô passando por tudo isso aqui, para que eu possa conseguir enfrentar esse meu medo e ir em direção ao meu objetivo, que é fazer a palestra, eu preciso de um plano. Então, para que eu possa ter um plano, eu vou precisar olhar para dentro e pensar assim, tá, o que tá difícil para mim? Como que eu posso fazer para poder me sentir um pouquinho melhor e um pouquinho mais confiante para que eu possa enfrentar essa dificuldade? Qual que é o plano que eu posso construir que vai fazer com que eu consiga avançar em direção ao meu objetivo? Porque senão o meu medo vai me paralisar. E aí, é claro, se o seu medo estiver te paralisando muito em muitos aspectos da sua vida, é hora de você buscar um processo terapêutico, como por exemplo a hipnose clínica, que vai te ajudar a dar uma desbloqueada em muita coisa na tua vida. Só que também não adianta buscar achando que é um passe de mágica. A gente precisa aprender a enfrentar os nossos medos. Só que também
A gente não precisa enfrentar os nossos medos sem um plano. É até muito maldoso com a gente fazer isso. Imagina você pegar uma criança que não sabe nadar e jogar ela na piscina e ficar gritando, vamos, 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 nada, 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 nada. Não vai resolver. É mais fácil você ensinando um passo a passo para ela. Então eu preciso entender, ok, qual que é o assunto que eu vou falar? Eu domino esse assunto? O que aqui eu tô falando que já tá bom e o que aqui não tá muito bom? O que tá bom e eu posso melhorar um pouquinho e o que não tá bom e dá para dar um upzinho aí, sabendo que talvez não vai ser a melhor coisa. E principalmente na ansiedade, a gente precisa aprender a se livrar do perfeccionismo. Não à toa, eu poderia muito bem ter recomeçado esse vídeo aqui e cortado a parte, na verdade assim, recomeçado e vindo para esse cenário certo aqui. Mas não. Aí eu estaria buscando o meu perfeccionismo, entendeu? Já tava aqui explicando, já tinha começado, sabe? Nem tenho tanto tempo assim hoje. Aproveitei isso aqui para poder trazer esse vídeo bacana para vocês. Então, dentro daquilo que eu posso, como que eu posso entregar da melhor maneira possível, entende? Então assim, foi só virar a página, tá tudo bem. Eu não preciso entregar o vídeo perfeito, tudo perfeito. A ansiedade muitas vezes faz isso com a gente. Deixa a gente esperando o cenário perfeito, porque eu tô aqui idealizando que eu vou chegar aqui, que eu posso entregar aqui, que eu tenho que estar aqui no meu máximo do máximo, que normalmente é algo inalcançável, porque a gente se cobra isso, e o máximo que eu consigo chegar é aqui. Então eu sempre vou ter um desvio padrão aqui de frustração que vai estar presente na minha vida. Por quê? Porque eu estou esperando de mim algo que um ser humano não dá conta de entregar na vida. Então, para que a gente consiga aprender a enfrentar os nossos medos e enfrentar as nossas ansiedades, a gente precisa aprender a se livrar desse perfeccionismo e entender que nós somos seres humanos e que muitas coisas daquilo que a gente tem a entregar, para muitas pessoas vai ser excelente, para muitas não vai ser nada demais, para outras vai ser péssimo. Tá tudo bem. A vida é sobre onde você escolhe colocar o seu foco. Entende? Para que eu possa me livrar também desse desconforto e desse medo desses julgamentos, eu preciso também me livrar dessa exigência extrema que eu crio sobre mim mesma. E sim, todo mundo faz isso. Então, quando a gente entende que a gente faz isso, que é natural a gente fazer isso, que tem hora que você vai estar fazendo mais, tem hora que você vai estar fazendo menos, mas é natural que isso aconteça. Então, eu paro de exigir de mim um controle emocional que não existe, porque não tem como eu controlar emoções, não tem como eu controlar que eu não vou criar uma expectativa grande sobre mim, não tem como eu controlar que eu não vou me sentir ansiosa. É mais importante que eu controle o que eu posso fazer com a minha reação. A ansiedade vai vir. Então, decidi fazer a palestra, beleza. Primeiro, espere se sentir ansiosa. Nossa, Laís, mas aí eu vou ficar focando na ansiedade? Não, você só vai saber que ela vai vir, porque a ansiedade vai vir sempre que a gente for enfrentar um cenário novo. Todas as vezes. Não tem como não vir. E aí, então, quando ela vir, o que eu vou fazer? Eu já tenho um plano. E aí eu posso me lembrar das vezes onde eu tive sucesso passado, de outros momentos na minha vida, onde eu enfrentei situações novas e mesmo assim eu consegui dar conta de resolver, de coisas que eu achei que eu não fosse dar conta e mesmo assim eu consegui resolver, talvez não foi da melhor maneira possível, mas deu certo, entende? A gente faz uma ponte para sucessos passados e aí eu vou usar o plano que eu fiz. Então eu tenho um slide lá com todos os tópicos para que eu não me perca, para que eu saiba tudo aquilo que eu precise falar. Se eu perceber que eu tô me embolando em alguma coisa ali, eu pulo, ninguém precisa saber que eu ia falar sobre aquilo, sabe? E ter um plano para saber aquilo que pode, o que não pode dar errado. Claro que não tem como eu prever tudo, mas a ansiedade pede um plano, mas não um plano perfeccionista. Um plano onde está permitido que a dificuldade venha, está permitido que a ansiedade venha, está permitido que o desconforto apareça, está permitido que esses perrengues aconteçam, e aí então se acontecer ou quando acontecer, o que eu vou fazer para dar uma deslocada ali, sabe? Uma das coisas que a gente pode fazer sempre é usar o humor, entender assim que tá tudo bem, todo mundo vai sentir isso, isso não muda quem eu sou, isso não muda o que eu posso entregar, entende? Então assim, a ansiedade vai sempre exigir isso, perfeccionismo, certeza e controle.
Se você tem se sentido extremamente perfeccionista na tua vida, querendo controlar tudo à tua volta e buscando todas as certezas do mundo, entenda, a sua ansiedade está num nível muito elevado e talvez sem perceber você está entrando nesse padrão evitar. E aí, se você não cuida, você evita aqui uma coisinha que não faz diferença, evita outra ali que não faz tanta diferença. Mas no montante dos dias e dos detalhezinhos, quando você vê, você já está evitando uma vida. E aí, na hora que a gente faz esse movimento e decide não ir, parece que melhora. Porque ali na hora eu sinto um alívio. Então eu sinto que eu estou me ajudando e ajudando a minha ansiedade. Quando na verdade eu estou só fortalecendo ela. Passando a informação para minha mente de que, tá vendo? É melhor não ir mesmo. Bem que eu tava certa. Só que aí a gente está deixando de viver. A gente está deixando de experienciar coisas que podem ser incríveis. Pode ser uma tragédia, mas é importante que a gente entenda que, mesmo se for, eu vou dar conta de lidar. Porque assim, traumas foram feitos para que a gente possa curar eles. Eles não foram feitos para ficar. Agora, se eles ficam ou não, é uma decisão nossa. Não é fácil, é difícil mesmo. Tem muitas coisas que a gente precisa de um tempo, muitas terapias, sabe? E muitas novas interpretações para que a gente possa, de fato, entender de uma nova maneira. Mas entenda sempre, é sempre possível que você possa ressignificar, mudar alguma ideia na sua cabeça, reorganizar ela, recriar esse momento. É sempre importante que você entenda que você pode sempre trazer uma nova informação para os fatos que acontecem na sua vida. Um trauma não necessariamente precisa ficar para frente não, para sempre. Então a gente pode sim olhar para frente e decidir enfrentar as nossas dificuldades, mas precisa ser uma escolha. Não é algo mágico, não vai passar da noite pro dia. Não vai se resolver sozinho. O tempo não cura. E se a gente não olha para isso com cuidado, a gente deixa de evitar também, né? Mas deixa de viver muita coisa boa na nossa vida. E aí a gente acaba fortalecendo aquilo que não precisa ser fortalecido.